Nesse vídeo aqui eu queria falar para você sobre o efeito push apart. Professor, o que é o push apart? É o seguinte, sabe quando a gente aplica o efeito cloner, né? A gente vai no MoGraph e usa esse gerador aqui de cloner, cria vários objetos. Depois a gente pode colocar um efeito como, por exemplo, o random, que vai gerar, né? Que vai colocar os objetos em lugares aleatórios, vai espalhar na tela de alguma maneira maluca. Quando a gente faz o uso desses dois tipos de efeitos aqui, o que geralmente acontece? Ele espalha os objetos na tela, porém alguns deles ficam próximos e ficam uns dentro dos outros, e aí não fica muito interessante, né? A não ser que você queira realmente fazer um efeito desse, sei lá, uma parada meio futurista, com bolas transparentes, umas entrando dentro das outras, não é interessante. Então o que acontece? O push apart consegue entender a massa dos objetos que você utilizou. Eu sei que essa explicação não ficou das mais interessantes, então vamos para a prática, né? Onde você vai ver como isso aqui funciona. Eu vou criar uma esfera. Nas opções do atributo da esfera, na aba de Object, eu vou mudar o radius dela para 10, então ela vai ficar um pouquinho menor. Indo lá em MoGraph, eu vou aplicar um cloner e vou ligar a esfera no cloner. Ele já gerou mais alguns objetos. Nas opções do meu cloner, a gente tem a abinha de Objects também. Eu vou trocar o Mode para Grid. Nas opções de Count, eu vou trocar para 10, 1 e 10, respectivamente. Então aqui eu tenho como se fosse um chão com várias bolinhas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em MoGraph Effectors e vou usar o Random. O Random eu vou ligar aqui no Cloner na aba de Effectors, tá? Então clica no Cloner, no Cloner é ótimo, clica no Cloner, vai lá na abinha de Effectors e arrasta o Random até lá. Pronto, se você entra nas opções do Random, na abazinha aqui de Effectors, você tem o Strength. O Strength é a força com que o Random vai alterar os seus objetos. Conforme você muda aqui, você vai perceber que uma coisa meio grotesca acontece, que tá vendo? Ó, essas bolinhas aqui, elas estão se encostando demais, se encoxaram demais, tá muito próximo, tá? Essa, várias delas estão extremamente atravessando umas às outras, isso não é interessante. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou lá em MoGraph, Effectors, vamos clicar em Push Apart. No Cloner, na parte de Effectors, joga o Push Apart nele. Quando você faz isso, uma coisa louca acontece. As bolinhas se espalham loucamente pela tela. Para resolver isso, entra na parte de Push Apart. A gente tem aqui embaixo ó, esse Radius, que é o raio com que ele vai entender a massa dos seus objetos. Vamos colocar um valor menor, vou colocar aqui 0. Só para você entender. Se liga só nesta bolinha que a gente tem aqui. Tá vendo que as duas estão se encostando? Essas aqui também. São bolinhas que é interessante de você olhar enquanto eu altero esse radius. Tá vendo? Eu vou aumentar o radius, ó. 4, 5, 6, ó. 7, 8, 9, 10. Quando chega em 10, você percebe que essas bolinhas que antes estavam se atravessando, né? Parece que elas queriam se matar. Eu que vou ficar nesse lugar. Então, quando você muda o radius, é como se você chegasse e falasse, não, gente, para com isso. Vamos deixar de briga, tá? Cada um tem o seu espaço, cada um no seu quadrado, embora vocês sejam bolinhas. Mas aqui, ó, eu coloquei o radius 10 e cada um deles já entende esse espaço. Então agora, se você vai no Random, na aba de Effector, nessa cor ficou muito estranha, aqui, ó, no Effector e muda o Strength, ó, não importa quanto você altere a força, você percebe que as bolinhas não mais se atravessam. Então é isso que o Push Apart consegue fazer para você. Não importa quais os objetos que você use, o que você faça, quando você aplica o Push Apart, ele chega chegando e fala, galera, chega de briga, cada um tem o seu espaço, não mais se atravessem, por favor. Nas opções do nosso Push Apart, da aba de Effectors, tá? Você viu aqui, eu tenho o Strength também, tá? Que seria a força com que ele faz essa divisão dos seus objetos. Você tem também o Iterations. O Iterations seria quantas opções de interação você vai querer. O padrão é 10, mas se você coloca 0, por exemplo, ele ignora. Ele fala, não, pode deixar o pessoal brigando, não tem problema não, tá? Então a interação seria como é que eu posso dizer? Quanto de subdivisão ele vai entender da casca desse objeto, certo? Então esse aí é o push apart, que seria esse espalhamento dos objetos, mas de uma forma onde eles não se encostem. Obviamente também, só para esclarecer, não é só no random que funciona, tá? Qualquer outro tipo de efeito que você usar ali e os objetos começarem a ficar um em cima do outro e não é isso que você quer, é só usar o push apart.